Vai sempre para a igreja, amém, irmãos? Felizes estamos por estarmos aqui. Já abra a sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo de número 1. Para mim me familiarizar, eu preciso cantar pelo menos o refrão de uma música, para ver se o nervosismo passa. Então vamos lá, após a leitura, tá, André? Capítulo de número 1 de Jeremias, versículo 5 diz assim: Antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te escolhi. Antes que viesse ao mundo, eu te separei e te designei para a missão de profeta para as nações. Contudo, eu reagi e disse: Ah, Senhor, eis que eu não sei me expressar como convém, porque eu não passo de uma criança. Você pode se sentar? Adore ao Senhor, só esse refrão comigo. Só o início desse louvor, melhor dizendo. Estou contigo, ó meu filho. Pastora e ovelha. Foi assim que eu aprendi. E Deus colocou essa passagem no meu coração. Então vamos entrar lá. Há mais de 10 anos atrás, Deus havia me levado em sonhos, e eu já estou pregando. E ele, no sonho, um homem me conduzia ao altar de uma igreja que estava vazia. E ele falava assim para mim: o seu filho será gerado aqui. E me mostrava o altar da igreja. No momento que eu engravidei, 9 semanas depois, quem conhece um pouco da história da minha gestação, vai saber que eu passei muito mal. E com 9 semanas eu tive ou uma ameaça de aborto ou um aborto. E quando eu tive essa ameaça ou esse aborto, graças a Deus a minha criancinha está ali, eu abri a Bíblia na segunda, eu tive a ameaça no sábado, na segunda-feira eu fui fazer a ultrassom. Antes de eu sair da minha casa, eu abri a Bíblia. E no momento que eu abri a minha Bíblia, Deus falou comigo através da sua palavra, dizendo que a minha geração era flecha. E eu entendi. Posso ficar tranquila? Passou um tempo, aproximadamente 7 meses de gestação,
eu tive um sonho. E meu esposo também teve um sonho parecido. No meu sonho eu via, pastor, eu, o meu esposo e uma menina pescando muitos peixes. E peixes que eu nunca havia visto na minha vida. A ponto da menininha, pequenininha, toda miúda, chegar para mim e falar assim: mamãe, deixa que eu pego mais. E lendo a passagem de Jeremias, do antes que eu te formasse no ventre, e tendo a experiência da minha gestação e desse meu momento magnífico de maternidade, eu consigo entender que o antes de Deus, ele vai além do que eu posso imaginar e do que você pode imaginar. O antes de Deus, ele vai além da perspectiva que eu tenho ao meu respeito. O antes de Deus, ele vai além do tempo que eu acho que Deus começou a trabalhar ou começou a pensar em mim. Porque vai muito antes de eu vir a este mundo. E isso me chama bastante atenção, porque a nossa vida ela é feita de antes. Antes desse culto acontecer, o pastor fez um grupo no WhatsApp. Houve toda a questão da lista, os irmãos tiraram o que tinham que tirar, os parentes e os amigos, todos que estão aqui, reservamos na nossa agenda que no dia 16, a partir das 7 horas, nós tínhamos que estar aqui neste lugar. Preparamos o cenário, deixamos a alimentação, tudo seguindo conforme o planejado. Mas o mais interessante é que antes desse cenário ser preparado pela mão do homem, Deus, antes mesmo de nós sairmos da madre da nossa mãe, Ele já sabia que nós estaríamos sentados no lugar onde nós estávamos sentados. Ele já sabia que a irmã Ingrid estaria com um blazer preto. Ele já sabia que a irmã Larissa estaria com uma blusa branca. Ele já sabia e já havia planejado todo um cenário para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Aleluia! Eu preciso que você entenda que tudo não começou agora. Tudo começou antes mesmo de você ser formado no ventre da sua mãe. Aleluia! Mas infelizmente nós somos seres falhos e nós temos o hábito de esquecer que antes do nosso plano, o plano de Deus já estava preparado para nós. Nós temos o hábito de nos esquecermos que o Deus que nos formou, e eu vou frisar isso quantas vezes for necessário nessa noite, o Deus que nos formou, que nos escolheu e que nos separou, é um Deus que não perde o controle da situação e é o mesmo Deus que, se for necessário, fazer com que a gente entre novamente na rota do propósito. Ele fará com que nós entramos mais uma vez na rota do propósito. Por quê? Uma vez que Deus estabeleceu um plano na nossa vida, independente da rota que nós estejamos seguindo, nós vamos ter que voltar para a rota do propósito de Deus. O povo de Israel, todas as vezes que ele saía da rota do propósito de Deus, Deus permitia que o exército se levantasse contra ele para ver se ele voltasse mais uma vez para o caminho. Deus permitia que a morte entrasse no meio do povo para ver se o povo se arrependesse e voltasse para o caminho. Deus permitia sempre que alguma coisa acontecesse com aquele povo rebelde para ver se aquele povo voltasse mais uma vez para o caminho do propósito de Deus. Aí a pergunta que não quer calar nesta noite para iniciarmos mais um tópico desta pregação é: você está no caminho do propósito de Deus? Ou será que vai ser necessário o Deus que preparou o propósito permitir que o exército inimigo se levante contra a sua vida, contra a sua casa, para você se posicionar mais uma vez e voltar para o caminho do propósito? Porque é muito fácil, irmão Robert, nós olharmos para a nossa vida, para o nosso cenário e nós falarmos assim: mas Senhor, eu plantei isso? Mas Deus, Ele conduziu alguém aqui neste lugar, nesta noite, para dizer:
você estar no centro da minha vontade? Porque às vezes nós nos questionamos, às vezes nós falamos tantas coisas para Deus, mas Deus por quê? Mas Deus como? Deus eu não merecia. Deus até quando? Deus quando vai acontecer? Mas Deus por que aconteceu? E Deus está falando, para de ficar me perguntando como, por quê e se eu mereço, e comece a se perguntar se você está no lugar que você deveria estar na minha presença. Deus, aleluia. Gente, é um culto de ações e graça pela vida da missionária. Eu queria muito pregar algo favorável à vitória. Como dizem, né? A chave vai chegar na tua mão. Mas a vitória e a chave só vai chegar nas nossas mãos quando nós entrarmos no caminho do centro da vontade de Deus. Nós precisamos entender o que está escrito em 1 Tessalonicenses é real e diz: fiel é aquele que o chamou, aleluia, o qual também fará. A rota de Cristo está traçada para nós muito antes de nós nascermos. Mas mesmo assim, nós fazemos questão de trilharmos caminhos, rotas alternativas, achando que os atalhos que nós criamos na nossa vida vai fazer com que nós chegamos no local da vontade de Deus. Mas na verdade, toda rota que o ser humano cria como facilidade, toda rota que o ser humano cria como uma forma de tentar receber algo favorável a ele, acabam afastando de Cristo. Porque rota feita pela mão do homem não é rota perfeita perante os olhos de Deus. Rota feita pela mão do homem, na maioria das vezes, vai conduzir o homem ao pecado. Rota feita pela mão do homem, na maioria das vezes, vai arrastar o homem para as concupiscências carnais. E uma vez que o homem olha para a rota lançada pelo adversário e seguida por ele, ele começa a se arrastar, a se arrastar, a se arrastar. E quando o homem vai observar, ele já está longe da rota do antes que eu te formasse no ventre. Meu Deus, aleluia. Nós temos que ter em vista que a rota que Cristo criou para nós foi feita muito antes, independente do nosso posicionamento hoje. Ele sabe que no tempo certo, e eu acredito que o tempo certo pode ser hoje, ele sabe que na hora certa, e para alguns a hora certa já está atrasada. Ele sabe que no momento certo, na hora certa, as pessoas escolhidas por ele, eu creio que todos que estão aqui são escolhidos por ele, irão voltar para o caminho. Porque nenhum Jonas que recebe o chamado de Deus para pregar na cidade rebelde e decide seguir rotas alternativas, permanece fazendo a rota que ele desejou para ele. Porque para todo Jonas, para todo crente rebelde, Deus tem um peixe enorme dentro do vazio lá. Para todo crente que não quer seguir o centro da vontade de Deus, Deus tem uma tempestade para fazer com que ele volte mais uma vez o centro da vontade de Deus. Se eu perguntar aqui, quem que está aqui dentro nunca foi cristão, levanta a mão. Quem nunca foi cristão? Tu é cristão. Quem aqui não conhece nenhum versículo da Bíblia? Quem aqui está firmado na rocha? Quem está firmado na rocha? Quem está na igreja? Levanta a mão para mim ver você, por favor. Obrigada. Coopera com a pregadora. Quem aqui está afastado? Não, pelo amor de Deus. Eu sei que todo mundo está afastado, mas eu preciso que todo mundo levante a mão para cooperar também com a pregadora. Quem aqui está afastado?
seu caminho está bom? Provavelmente você vai falar assim, tá tranquilo. Mas o caminho de Jonas, ele entrou no barco, o caminho estava tranquilo, pastores. Ele ficou descansando, o caminho estava tranquilo, doutora. Mas e depois, Stefano? O seu caminho está tranquilo? Eita. Nem todo caminho que é tranquilo é o caminho correto. Nem todo caminho que é tranquilo é o caminho perfeito. E eu creio que o meu Deus, a partir de hoje, se não já está soprando o vento no mar da vida de alguém que está desviada ou desviado que está aqui, eu profetizo que o meu Deus vai permitir uma tempestade na vida de pessoas desviadas aqui. Vai permitir que um peixe gigante abra a boca e engula. Porque no meio da tempestade, na vida de escolhido, sempre tem o livramento de Deus. Mas dentro do peixe tem um conserto. E se não tiver um conserto, eu não sei o que acontece, porque eu sei que Jonas se consertou. Eu acredito que a partir de hoje, e eu falo isso recebendo de Deus autoridade para falar, o meu Deus permitirá. Se o vento já não se levantou, vai levantar 3 vezes mais, a fim de que escolhidos volte para o caminho do propósito. Nós precisamos entender, voltando para onde nós lemos, que as nossas falhas não podem fazer com que nós esqueçamos que Deus foi quem nos gerou e nos formou. Ele fala, Senhor, eu não nasci de uma criança, eu não sei me expressar, eu não sei falar. Eu perguntei com um teólogo da minha família, mais ou menos, não, porque essa questão da fala, né? Porque eu não sei falar. Aí ele me explicou que, poxa, tantas pessoas, tantos homens eloquentes, doutores, ele ia ter que falar para essas pessoas. Ele se sentiu inferior. A mesma coisa que eu estou sentindo agora. Eu vou ser sincero para vocês. Eu estou aqui tremendo. Minha voz está trêmula porque atrás tribunas. Eu olho lá atrás. Meu tio Davi, o teólogo, né, que me ajudou um pouco. Meu tio Samuel, eu fico, Senhor. Mas vamos lá. Missionária Ingrid, só o pai. Mas eu preciso entender que não é porque tem pessoas maiores do que eu, mais sábias do que eu, com mais experiências do que eu, Lúcia, que Deus não pode me usar na casa. Eu preciso entender, Júlia, que as falhas que eu tenho, que eu acho que impedem o propósito de Deus na minha vida, foi Ele que colocou elas em mim. E se foi Ele que colocou as falhas que eu tenho hoje em mim, e mesmo assim Ele me escolheu, é porque Ele sabe que elas servem para um propósito. E mesmo com as nossas falhas, nós olhamos e falamos, Senhor, Moisés falou, eu não sei falar, eu sou gago. E Deus diz, não importa, eu vou usar você. Aí tem quem olha e fala, Senhor, mas eu não tenho uma roupa boa para ir para a igreja. Eu vou ir todo dia com a mesma roupa. Não importa, eu vou usar você. Mas Senhor, eu não sei falar como a missionária fala, como as pastoras falam, mas eu quero usar você. Senhor, mas eu queria tanto pregar de uma forma extraordinária. Eu queria tanto que a igreja chorasse quando eu pregasse, ou então que o fogo descesse e as pessoas fossem batizadas com o Espírito Santo.
e nada disso acontece, eu pego o microfone, eu só sei ler um versículo, e mal eu sei ler um versículo, e Deus diz, não me importa, eu quero usar. Você precisa entender que antes de você se formar, você precisa entender que antes de você sair da madre da sua mãe, você precisa entender que antes de você trocar Cristo pelo pecado, antes de você trocar Cristo pela escravidão do mundo, antes de você trocar Cristo pelas redes sociais, antes de você trocar Cristo pelos prazeres da carne, Ele já havia estabelecido um propósito. Mas mesmo se sentindo inferior, Jeremias, mesmo você tendo dificuldade para falar, Moisés, mesmo você sendo vendido pelos seus irmãos e se sentindo rejeitado, José, mesmo você tendo me negado várias vezes, Pedro, eu ainda vou te usar. Mesmo você achando que já não tem mais jeito, mesmo você achando que pra você não tem mais saída, o meu Deus te trouxe aqui para te dizer, eu sou o Deus que escrevi a tua rota, e eu sou o Deus que vou estabelecer você mais uma vez no caminho da minha vontade. Mas o erro é você voltar para o caminho da vontade de Deus. Mas esse sofrimento vai ser prazeroso. Vai ser difícil renunciar ao pecado para dizer sim para Cristo. Mas Deus estará com você. Você pode entrar na batalha que Ele segurará a tua mão. Você pode lutar contra a ansiedade porque você está se comparando com os outros. Mas Deus te fará entender que você é único, que você é separado, que você é escolhido e que é através da sua diferença que Ele estabelecerá mais uma vez você no propósito que Ele designou para a sua vida. Nós precisamos entender que não somos nós que escolhemos Deus. Nós precisamos entender que aquela frase que o mundo diz por aí é real. Muitas pessoas fazem a tatuagem, coloca no carro, bota no quadro, mas não conseguem prestar atenção no que essa frase diz. Qual é a frase? O escolhido. Não, você não está me ajudando a pregar. O escolhido ficou fraco, porque todo mundo sabe. A frase é: o escolhido não tem escolha. Mas meu irmão André, por que um montão de escolhido que está aqui dentro está escolhendo a rota deles ao invés da rota que Deus preparou? Meu Deus. Por que, irmão André? Por que, presbítero Carlinhos? Eu não falo nem para quem nada, para quem vier, não. Eu mesmo. Com todo respeito ao irmão. Nós estamos escolhendo a nossa rota por achar que eu vou entrar nessa guerra espiritual? Jamais. Eu vou entrar nessa? Deus, envia outro. E Deus está falando, rapaz, pega o folhetinho, passa na rua. Ô meu filho, ô minha filha, tá dando mole aí sentado, eu quero te usar. Rapaz, quando nós entendermos que seguir o centro da vontade de Deus é melhor do que seguir o centro da vontade do homem, muita coisa na nossa vida vai mudar, pastores. Inclusive,
esse processo que nós estamos vivenciando hoje. Mais uma vez, o escolhido não tem. Antes de te formar no ventre da tua mãe, e antes que saísse da madre, não foi você quem me escolheu. Eu que escolhi a você. Grava essa palavra no seu coração. A sua rota te leva para o precipício, mas a rota de Deus te leva para a salvação, te leva para a eternidade, te leva para o caminho de paz. Hoje é o dia de você escolher. Você vai continuar seguindo a sua rota? Ou você vai falar para Deus: Deus, eu não tenho forças para seguir a tua, mas o Senhor me dará, porque o Senhor é a minha força. Eu quero que você cante só mais uma vez: se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Para que alguém entenda que entrar na rota de Cristo pode ter dificuldades, porque tudo na vida tem dificuldades, mas nós colocamos mais dificuldades ainda quando o assunto é Cristo. Para essa pessoa entender que, independente do que acontecer, Cristo não o deixará. Vamos lá?